Bora para um papo reto aqui no Rio de Janeiro sobre segurança pública ou a sensação de insegurança que todo brasileiro sente todos os dias ao sair na rua, andar com o celular na mão, errar uma rua no Rio de Janeiro, que é algo extremamente perigoso. Então, não haveria outro lugar melhor para a gente tratar deste assunto com grandes mestres, e eu agora vou apresentar aqui cada um. Vou na ordem, começarei pelo 01, o delegado Felipe Cury, muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, está há 20 anos na Polícia Civil, ex-secretário de Polícia Civil e agora está pré-candidato a deputado federal. Muito obrigada por aceitar o convite e vamos conversar muita coisa sobre bandidagem e não traremos soluções simplistas, mas com certeza debateremos formatos que tendem a diminuir ou inviabilizar que a bandidagem continue correndo solta no país e principalmente aqui no Rio de Janeiro. Felipe, muito obrigada. Luciana, obrigado por estar aqui no seu podcast, é uma honra, principalmente ao lado dos meus colegas, amigos e combatentes também da Polícia Civil, porque quem trabalha aqui no Rio de Janeiro é um combatente policial, aqui do Rio de Janeiro é um combatente. Então, meu irmão, delegado Bernardo Leal, também meu irmão aqui, Bernardo Ambrosio. Então, é uma honra estar aqui juntamente com eles e aqui no seu podcast. Obrigado pelo convite, é uma honra. Obrigada, sou eu quem agradeço. Hoje eu vim só aprender, tá? É só aprender mesmo. Temos aqui também o delegado Bernardo Leal, que esteve à frente da mega operação, junto também com o ex-secretário, né, Felipe Cury, da mega operação, que infelizmente foi alvejado, né, teve a sua perna amputada pelos supostos anjos caídos da sociedade, que é assim que muita gente trata. Então, tem aqui sentado à mesa comigo, é uma honra, delegado Bernardo Leal. A sua história inspira muita gente, ela precisa ser repercutida e não apenas pela mega operação lá na Penha, no Alemão, não sobre apenas essa mega operação e o fato de você ter sido atingido e né, amputado a perna, mas sim por toda a sua trajetória de coragem. Eu hoje falo com muita clareza para vocês. Eu sempre respeitei muito a nossa segurança, nossas instituições e corporações de segurança brasileira em todas as esferas. Mas hoje, o meu herói, que eu sempre disse, que são esses homens, esses policiais que estão na rua, na linha de combate, hoje todos eles têm uma cara. Todos eles têm a cara do delegado Bernardo Leal, porque o meu herói não usa capa, eu já falei isso pra ele, eu venho repetindo isso desde que a gente se conheceu. O meu herói não usa capa, ele usa farda e o nome dele é delegado Bernardo Leal e que agora, aqui no Rio, está como pré-candidato a deputado estadual. Muito honrada de estar aqui com você e abrir essa roda de conversa para tratar de forma séria, algo que é um grande problema no nosso país. Luciana, uma honra poder estar com você aqui, ao lado eu brinco que ele é meu chefe, meu eterno chefe, meu irmão também de combate aqui, o Bernardo, e a gente poder debater algo que eu acho que realmente precisa ser, e acho que você teve trouxe algo muito importante. A gente precisa falar e mostrar a nossa realidade para todo o Brasil. Então, parabéns. Parabéns por querer ser voz e por querer mostrar o que a gente está vivenciando aqui diariamente. E é muito importante a gente conseguir realmente debater e difundir esse tema para o nosso Brasil inteiro. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Bom, e não mais ou menos importante, aqui ao meu lado, o oficial da Polícia Civil, Bernardo Ambrosio, que também colega de operação, esteve também na mega operação, todos eles aqui à frente, fazendo o que precisa ser feito em relação à segurança, trazer, no mínimo, um pouco de
de sensação de segurança para a população. Isso tem um peso enorme, né? Eu tenho certeza que todos vocês aqui sabem disso. E também colaborador, coautor do livro que nós vamos conversar bastante. Aliás, deixa eu pegar só para mostrar aqui. À vontade. Aqui, ó. Narcocultura. Se você ainda não sabe o que é narcocultura, hoje os caras aqui, ó, os 3 que participam, que escreveram, que estão aqui nessas páginas desse livro, vão contar um pouquinho sobre isso e como que isso influencia o tráfico, como isso aqui influencia facções, como é que isso aqui forma uma geração de bandidos, tá? Estamos falando de algo muito sério, que tentaram, principalmente, alguns setores da educação, a maior parte da imprensa, da mídia, salvo algumas exceções, né, fazem questão de deixar isso aqui, ó, embaixo dos panos, para que ninguém faça uma analogia que isso aqui é sobre o crime. Isso aqui é o que leva um menino da comunidade, um menino pro crime. E às vezes a gente fala assim, mas ele tá só ouvindo uma música, ele tá só vendo o cara com o cordãozão de ouro. Influencia, e tá tudo aqui contado nesse livro. Então, Bernardo, muito obrigada pela sua participação e obrigada por fazer o seu trabalho com maestria, trazendo segurança ao povo aqui do Rio de Janeiro. Obrigado você, Luciana. É um prazer e uma honra estar participando desse podcast, né, desse bate-papo, ao teu lado, ao lado dos meus amigos, meu eterno chefe, como meu xará fala, o meu próprio xará, que tá nessa batalha aí. Enfim, vamos adiante, vai ser bom. Bom, então agora, sem mais delongas, vamos começar pelo livro? Claro. Bora? Bom, já vou começar com a primeira pergunta, né? Aqui, ó. Narcocultura, o Brasil sob império do crime. O que é narcocultura? Delegado Bernardo? Claro, vamos. Narcultura é um tema que era muito usado academicamente e ele decorre de alguns estudos decorrentes do México, da Colômbia. Ele significa, a princípio, e aí eu queria antes enaltecer aqui o meu chefe, o delegado Felipe Cury, porque depois de algumas operações foi ele que conseguiu difundir esse tema para a sociedade. Ele já tinha estudado essa temática e durante uma entrevista ele fala exatamente sobre esse termo, narcocultura. E isso se difundiu de uma forma e conseguiu trazer luz para esse tema. Narcocultura significa a glorificação, a gente dar uma romantização ao crime e ao criminoso. Então, o crime ele é tratado como algo normal, se normaliza as atitudes criminosas, as atividades criminosas, e o criminoso ele é endeusado, ele é tratado como, eu sempre brinco assim, como popstar. Então, para essas crianças, para esses jovens que estão ali, o criminoso que anda de ouro, fuzil e que anda cercados por segurança é um case de sucesso. Então, isso decorre da narcocultura, isso decorre do seguinte, o crime organizado ele entendeu que isso não foi de forma aleatória, não, de forma proposital, ele entendeu que ele precisava entrar também, não só com dinheiro, não só no poder, mas ele precisava entrar também no aspecto cultural, e conseguiu. Então, é através da música, é através de danças, é através de símbolos. Então, são diversos artifícios que eles utilizam no dia a dia, e aí você vê qual é a consequência disso. Você pega o Instagram de um traficante desse que a gente investigava diariamente na DRE. Ele está sempre publicando uma foto com fuzil, com notas de dinheiro, com a corrente de ouro, com uma moto roubada. E aí você vê que isso passou a ser normal. Então, se romantizou ao ponto de se normalizar o crime. Isso são narrativas. Uhum. E eu acho que a gente conseguir, número 1, conscientizar que isso está acontecendo é o primeiro passo. E número 2, combater.
E eu fico muito feliz, porque durante a administração, né, do ex-secretário Felipe Cury à frente da Polícia Civil, a gente conseguiu fazer 2 combates específicos ali, tratando diretamente do tema narcocultura contra 2 MCs, e isso deu uma repercussão enorme. Então, eu sempre falei para ele, parabéns pela coragem, porque 90% antes tratava esse tema aqui como cultura de favela. Então, Uhum. quando a gente foi tratar disso aqui, bater de frente, primeira coisa que aconteceu foi ser atacado como que a gente estava segregando, que a gente estava, né, tentando rotular, né, aquelas pessoas. Então, quando a gente começou a tratar o assunto através de um ponto técnico, não, isso aqui é narcocultura e a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que combater até onde vai o direito de liberdade de expressão. Ele vai até o momento que você começa a cometer o crime. Então, a partir do momento que você está fazendo ali, né, apologia ao crime ou criminoso, você não está mais exercendo o seu direito de forma legítima. Uhum. Mas isso teve que ter muita coragem. Então, eu tiro o chapéu porque eu participei também, mas quando a gente leva isso para um aspecto macro, né, a gente precisa, acima de tudo, criar uma narrativa verdadeira. E isso passou muito pela atuação dele. Então, agora eu já vou dirigir a pergunta a você, delegado Cury. Delegado Felipe, delegado Cury, como... Fica à vontade. Mas geralmente tratam mais pelo sobrenome? Sim, sim. É, sim. né? Seu sobrenome é muito legal, inclusive. É diferente, né? Bom, então, depois, parabéns, porque realmente precisa de coragem. Eu consigo imaginar o quanto o senhor foi taxado de censor de uma liberdade de expressão da arte. A arte né, a cultura da favela, né, que era tratada dessa forma, e que o senhor, de forma muito corajosa, né, deu o nome certo. Eu gosto muito disso, né? O nosso português, a nossa língua portuguesa, ela é maravilhosa. Eu sou uma grande apreciadora. Nós temos uma língua vasta, né? Mas o que temos que tomar cuidado, justamente por termos uma língua muito vasta, é usar termos corretos para o que de fato é a ação, né? Então, crime é crime, bandido é bandido, facção é facção, terrorismo é terrorismo, perfeito? E não estamos falando, não são anjos caídos, não são revolucionários, são criminosos, faccionados e agora muito bem enquadrados como terroristas. Gostaria mais que o termo fosse narcoterroristas, correto? Mas aí, depois de todas essas suas análises, em campo, em loco, né, vendo tudo isso, o quanto o senhor acredita que de fato, tá? Não precisa ser em porcentagem, mas o quanto que de fato, qual é o peso da narcocultura, ou seja, dessa glorificação do crime, da situação de poder, porque estamos falando de poder e dinheiro, que é isso que eles mostram nas redes sociais, né? Chegar em poder e dinheiro é muito bom. Existe a forma correta e existe a forma criminosa, né? E aquilo que o delegado Bernardo colocou é muito importante. Foi banalizado. O crime foi colocado como algo normal. Foi normalizado e banalizado. Qual é o peso da narcocultura na formação de novas gerações de faccionados? O quanto isso, que é uma questão cultural, nós não estamos falando ainda daquele menino da comunidade ou da favela, né? Prefiro também favela, São Paulo é favela, aqui é comunidade, né? São Paulo é favela. O quanto que aquele menino, antes de portar um fuzil, antes de portar uma arma, ou antes mesmo de fazer aviãozinho com droga, o quanto que a narcocultura o incentiva para ele chegar a portar um fuzil? Bom, Luciana, excelente pergunta, até porque
eu vou falar uma frase aqui que foi a mesma frase que eu falei na coletiva de imprensa quando eu surgi com esse termo narcocultura. As músicas desses falsos MCs são mais, na verdade, a letra das músicas desses falsos MCs, né? Essas letras são mais lesivas do que um tiro de fuzil. E na época eu fui muito criticado, isso deu uma polêmica enorme e tal, mas com o tempo a gente viu que realmente o que eu estava falando era verdade. Então, hoje a narcocultura, não de hoje, isso na verdade não é de hoje, já vem de muito tempo, mas a narcocultura, ela é um instrumento de dominação, de cooptação, de aliciamento, né, de propaganda para a facção criminosa. E principalmente ela atinge quem? Os jovens, a criança e o adolescente, principalmente da comunidade, que vive naquele meio ali porque não tem outra opção, não tem escolha. E aí, o que quando surgiram, né, essas operações que a DRE fez no ano passado, em cima desses falsos MCs, que na verdade são verdadeiros bandidos de microfone, não são artistas, estão muito longe de serem artistas. Então, o recado que eu procurei fazer como porta-voz da instituição era, olha só, isso aqui é muito mais do que uma simples apologia ao crime. A gente aqui, de forma alguma, está criminalizando o funk ou qualquer outro estilo musical ou qualquer outra forma de arte. Muito pelo contrário. Isso aí não é arte periférica, como alguns críticos falaram, né? Ah, vocês estão criminalizando a arte periférica, a arte da favela. A favela venceu, o favelado venceu e você está querendo justamente em cima do favelado que deu certo na vida. Muito pelo contrário. Na verdade, esses caras não são exemplos para ninguém. Não são referências para ninguém. Quem tem que ser a referência é o pai, a mãe, o médico, o professor, o advogado, o policial, enfim, o porteiro, o garçom, né? A mãe que trabalha, acorda 4 horas da manhã para ir trabalhar, para ir para o ponto de ônibus e deixa o seu filho, ali, às vezes, ali sozinho em casa, sem ter com quem deixar, e aí ele fica à mercê desse tipo de influência, de má influência, que acaba cooptando essa criança, acaba cooptando esse adolescente para o crime organizado. Então, a referência são essas pessoas, e não o traficante que porta um fuzil, uma arma de guerra, está com aquele cordãozão de ouro, e um bandido de microfone enaltecendo facção criminosa, falando que tem que dar tiro na polícia, que tem que dar tiro na facção rival, que tem que invadir a favela, que tem que portar um 762, que tem que fazer acontecer, e etc., e assediar a filha bonita do morador da favela. Então, isso aqui é o errado. Então, quando surgiu essa coletiva de imprensa, eu lembro que quando eu joguei o termo narcocultura e expliquei o que era narcocultura, isso realmente bugou literalmente a cabeça dos jornalistas que estavam na coletiva, que eram muitos jornalistas. E isso rendeu uma matéria, capa do jornal O Globo, de domingo, com 2 outras grandes páginas falando sobre isso, ouvindo uma série de pessoas, etc., e também me ouviram. Então, isso foi importante para a gente divulgar o que é realmente a narcocultura e o quão lesiva é a narcocultura, principalmente no que tange a má influência em cima dos nossos jovens. Então, tem uma frase que eu falo aí no livro, que as crianças e os adolescentes da comunidade são a maior arma das forças anti-Estado. E é justamente muito pior do que o fuzil, muito antes do fuzil, vem a narcocultura. E é isso que a gente tem que impedir e mostrar que realmente a boa referência, o exemplo, são essas pessoas de bem que moram na comunidade e não esses marginais, esses narcoterroristas e também esses bandidos de microfone. Não, excelente. Eu já imaginei. Realmente a coisa vem muito antes, né? É muito antes. Realmente é na música, é naquilo que eles glorificam, aquilo que eles veem como caso de sucesso. Então, são esses MCs e eles realmente são propagadores, é a publicidade da bandidagem. É exatamente isso. Eu também, assim, não tenho problema nenhum, ainda mais estando aqui numa mesa com vocês 3, eu me sinto muito à vontade, né? Depois do termo já muito bem esclarecido, o que é narcocultura, eu vou continuar a nossa conversa. Essa é uma pergunta que eu vou dirigir a vocês 3, mas eu vou começar aqui com
o Bernardo D'Ambrosio sobre o seguinte. Eu ainda não li, viu, gente? Eu não li, mas, assim, eu sei que eu vou ganhar um autografado hoje. Gente, não, isso... Eu vou ter um autografado. Depois, quem quiser um autografado, comprem o livro. Fala pra mim que comprou, a gente dá um jeito de chegar na mão deles. Vamos. Dá pra fazer isso? Claro, Olha, claro. tendo ideia aqui na hora, Claro né? que dá, claro que dá. A pessoa compra o livro. Aliás, tá sendo vendido onde? Na Amazon. Tá na Amazon? Tá, gente, Narcocultura, esse livro tá na Amazon. Compre o livro, entre em contato comigo, manda um direct pra mim, e aí eu dou um jeito desse seu livro chegar na mão de um dos 3, eles autografam e a gente devolve. Pode ser? Claro. Perfeito. Pode ser? Vamos fazer 10 unidades? Pode ser. Pode ser. Topamos? Topamos? Tá. 10 unidades? 10 unidades. Fechado. Por mim, por eles, Tá ótimo. garanto que sim. Os primeiros 10 que comprarem, eu quero a foto do livro em mãos, a mão da pessoa, tá? Eu vou conferir mão, cara, crachá, tá? Mão, livro, cara, segurando assim, ó. Você vai mandar uma foto assim, no meu direct, dizer de onde você é. Eu vou retirar o seu livro, vou mandar para os 3, que os 3 estão aqui no Rio de Janeiro. Eles vão autografar, me mandar de volta e eu mando direto para quem comprou o livro. Os 10 primeiros, 10. Vou fazer a contagem e depois eu provo a contagem com as carinhas e os livros tirado foto. Pode ser? Pode ser. Pode Fechado. ser, tá. Perfeito. Eu tenho medo quando eu tenho essas ideias assim, meio assim, loucas e exponho sem avisar, sem brifar ninguém. Não vem com muita força, não. Não vem. Sem brifar, isso aqui foi sem briefing algum, até porque a ideia surgiu agora. Mas então, se você quer esse livro autografado pelos 3, os 3 estão aqui, tem outros coautores, tem muita gente, tem economista, tem promotor de justiça, tem juiz. Cara, tem muita gente grande aqui, isso aqui é um livro importantíssimo, mas vai para você assinado pelo, então, os 2 Bernardos aqui, Bernardo Leal, Bernardo D'Ambrosio e pelo Felipe Cury. Bom, dito isso, vamos continuar aqui o nosso bate-papo. A pergunta vai ser para os 3, vou começar contigo, Bernardo. Perfeito. Como eu já disse, eu ainda não li, eu vou ganhar o meu hoje, tá? Eu imagino que depois que vocês finalizaram esse livro, imagino que vocês pensem nesse assunto todos os dias. Consigo imaginar, eu sou meio hiperfocada com assuntos, com temas que eu tenho interesse, então assim, eu penso tomando banho, eu penso dirigindo, eu imagino que isso aqui passe o dia inteiro na cabeça de vocês, né? A narcocultura. Então, depois de finalizado o livro, como você, Bernardo, um dos coautores, entende como um formato para o combate à narcocultura? Eu imagino que tenham vários, alguns já passaram pela minha cabeça, tá? Vamos ver se eles são condizentes. Vou perguntar aos especialistas aqui. Como você entende que a gente pode, né? A gente, até como sociedade, tá bom? Cidadão comum, as corporações de segurança, as instituições de segurança, o governo, né? Então, vamos colocar em toda a sociedade brasileira como que é um formato que você entende que a gente consegue combater a formação de novos terroristas. Beleza. Bem, como os 2 aqui já falaram, primeiramente trazendo luz ao tema. E como o Dr. Felipe falou, só essa virada de chave de ter trazido à luz essa nomenclatura que já existia, já foi uma virada de chave principal para quê? Para que as pessoas conheçam e saibam quais são os meios que esse pessoal atua, né? E, assim, em segundo lugar, e talvez o mais importante, é a gente desconstruir esses símbolos que foram sendo implementados ao longo de todos esses anos, né? Não, o que eu trago para a gente debater? Não é um tema, não é um movimento que é impensado. Na verdade, isso foi pensado muito bem lá atrás, e a partir da década de 60, os revolucionários começaram a implementar essa destruição da cultura tradicional. Uhum. E um dos meios de destruição é justamente a implementação da narcocultura. Se você me permite, eu vou fazer uma digressão aqui. Uhum. Vamos lá. Surgem 2 movimentos. Na década de 20, surgem 2 movimentos expoentes dos revolucionários. Um deles é o movimento de Gramsci, né,
que é preso por Mussolini. Ele, na cadeia, começa a escrever uma série de manifestos, né, transformados nos cadernos do cárcere. E lá, o que ele notou? Ele notou que, para conquistar as pessoas, não ia ser um movimento feito pela boca do cano do fuzil. Na verdade, ia ser pela conquista de corações e mentes. E no caderno de número 3, ele traz isso, ele nota que o elo mais fraco e mais suscetível a isso seriam o que ele chama de desagregados, que são os bandidos e afins, né? Junto à escola de Gramsci, também na década de 20, nasce a escola de Frankfurt, tá? Cujos expoentes são Marcuse, Adorno. E, em certo momento, Marcuse escreve um livro chamado O Homem Unidimensional e faz, basicamente, o mesmo adendo que Gramsci faz. Fala, olha, a revolução, do jeito que ela foi feita, né, a gente não vai conseguir implementar. Então, a gente precisa também desconstruir tudo com a teoria crítica, que é a crítica acima de tudo, a qualquer coisa, sejam elas benfeitorias ou coisas ruins, né? E ele notou o seguinte, que no pós-guerra, o proletariado estava muito satisfeito com o capitalismo. E ele notou uma outra coisa, que as nações não se uniam por conta do proletariado, e sim por conta de serem nações. Então, a Itália lutava os italianos lutavam pela Itália, e os ingleses pelos ingleses, os alemães pelos alemães, e assim sucessivamente. O que ele notou? Esses não serão os nossos vetores. Os nossos vetores serão o que eles chamam de lumpenproletariado, o que bate com os desagregados de Gramsci, que são bandidos, jovens estudantes radicais, prostitutas, afins, né? São os que não são criminosos, mas são afeitos ao crime, que vivem naquele habitat ali. Enfim. Os que defendem, inclusive. Isso, né? os que defendem o que de criminoso alguma maneira... como o coitado da sociedade, sim, né? Sim, então, assim, Sim, perfeito. E aí, o que acontece? Os revolucionários brasileiros levaram essas duas, entre aspas, escolas a ferro e fogo. E aí começa um movimento, como o Bernardo falou, de glamorização do criminoso. Então você vê, por exemplo, grandes mídias trazendo novelas, enaltecendo o traficante, colocando o miliciano como se fosse um benfeitor, trazendo alimento, trazendo remédio para dentro da favela, glorificando pequenos crimes. O cara rouba, mas para quê? É para tomar uma cervejinha. E esse movimento vem ganhando corpo e a gente vem colhendo os frutos do que foi implementado da década de 60 em diante. Então, para a gente reverter isso, a gente precisa reverter esses símbolos que o Dr. Felipe falou aqui. É tirar esse holofote de cima do vagabundo que está com relógio de ouro, que está com as mulheres mais bonitas, com as melhores roupas, com os melhores carros, e passar a enaltecer o quê? Como o Dr. Felipe falou, o trabalhador que sai de casa às 6 horas da manhã e batalha, e no final das contas ele quer o quê? Prover sua família, ter o seu descanso, curtir o seu lazer. Então, a peça-chave, no meu entendimento, é a gente mudar na raiz. É trocar esses símbolos pelos símbolos que devem ser contemplados, de verdade. Perfeito. E posso complementar? Pode, claro, aqui é bate-papo. Você perguntou assim, mas o que a gente pode fazer realmente para combater isso? De forma prática, né? E aí vem realmente uma nossa experiência aqui, de nossa vivência. E hoje nós temos um grande problema no Rio de Janeiro, que já é um problema que está se escalando para o Brasil inteiro, que é o domínio territorial, né? As facções deixaram só de traficar a droga,
e passaram a explorar economicamente aquele território, explorando todos os serviços, tendo total domínio, na verdade, e o monopólio do uso da força dentro daquele território e da exploração econômica A de soberania é da tudo. facção ali. Total. É isso. Total soberania. A narcocultura, ela exerce um domínio. Da mesma forma que a facção exerce o domínio territorial, ela exerce o domínio cultural e também digital, no ambiente digital. Esse é o principal domínio que eles fazem, que eles exercem. Meio de divulgação, né? Domínio virtual, digital, dessa cultura da facção, dessa propaganda e desse instrumento de aliciamento de menores, né, jovens, para a facção, daquela cultura da facção. Então, eu já tenho uma proposta escrita sobre isso, de uma legislação específica para combater a narcocultura. Combater meios digitais, sites, provedores, redes sociais, qualquer tipo de meio de difusão desse tipo de conteúdo vai ser sancionado da forma administrativa, civil e penal, criminal. Por quê? A gente tem que combater o domínio territorial, mas também combater o domínio digital. E esse domínio digital de facções é feito por meio da narcocultura. Então, eu já tenho esse projeto, inclusive, criminalizando a figura do influenciador narcocultural. Aí tem uma série de questões. Eu já tenho aí vários projetos que eu já fiz, propostas, inclusive até registrei em cartório. Esse aqui que eu estou falando é um deles. A ideia, então, é criminalizar, então, essa condição da narcocultura, principalmente no meio que é o meio mais fácil de divulgação e de difusão, que é o meio digital. Mas, perfeito. Tendo em vista a ótica do domínio territorial e a narcocultura sendo o principal instrumento de domínio digital das facções. Ninguém atentou para isso. E isso é muito importante e tem que ser combatido. E hoje nós temos uma lacuna, um vácuo na legislação que não combate isso, não prevê esse combate. Estão tão preocupados, um segundinho, estão tão preocupados em combater opinião de jornalista, influenciadores, e de fato, esta é a maior preocupação que eu entendo, né, de conteúdo, de redes, a difusão midiática, né, vamos colocar assim, porque isso é estratosférico, né, onde a internet chega é onde se difunde esse tipo de informação. Então, muito mais importante do que PL da misoginia, que a gente sabe muito bem para que eles estão, né, a relatora está lá colocando, mas, enfim, já foi jogado um caminhão de areia em cima, que é sobre criminalizar opinião, a opinião que incomoda, porque a esquerda, ela tem muito disso, né? Viva a liberdade, sendo que é a minha liberdade que está dentro desta cartilha, que está dentro dessa rege. Saiu disso, aí você é um fascista, você é rotulado daqueles piores nomes. E eu acho que isso é uma coisa que eu discuto muito, né? Eu assisti uma entrevista, logo depois do assassinato do Charlie Kirk, como que chama? É tipo uma Oprah, mas não é a Oprah, que nem existe mais, né, lá dos Estados Unidos. E aí estavam algumas celebridades ali e derramaram algumas lágrimas. E um jornalista extremamente contundente, ele falou assim, não me comove, isto são lágrimas de crocodilo. Sabe por quê? Vocês vão parar agora, por uma semana, de demonizar, chamar presidente Trump e toda a direita de fascista, ditadores, vocês vão parar agora por uma semana e daqui a pouco já voltam a fazer. E quem de fato incentiva um maluco pegar uma arma, veja como isso está enraizado na cultura e como a mídia, os meios de divulgação e o formato que se fala, como é importante ter cuidado com as palavras, né? E saber usá-las. Daqui a pouco vocês vão estar fazendo a mesma coisa. Então parem de ser hipócritas. Uma semana vocês já vão estar rotulando novamente
Qualquer ação ou atitude, seja de governo, seja de pessoas de direita ou alguém que pense diferente de você, como crime, você vai estar enquadrando aquela pessoa, pela opinião dela, num crime de fascismo, genocídio, que são todos crimes, são crueldades que não infinitas que aconteceram na humanidade, que é justamente você tirar a pessoa de dentro daquele humano e torná-lo ele um ser avesso à humanidade. Então, para que ele precisa? Foi assim que Hitler convenceu que judeu deveria ser morto. Hitler convenceu assim. O alemão acreditava que o judeu era um ser inferior mesmo que um inseto. A gente sabe, está na história isso. E por isso que eles acordavam que poderia se extinguir aquelas pessoas. Então, eu acho que isso vem muito importante isso entrar como um projeto de lei e que seja realmente implementado, principalmente na ferramenta que mais difunde informação, que é a internet como um todo, correto? Porque esse é o meio para que o domínio territorial, fisicamente ali no território, seja executado pelas facções criminosas. Começa com a cooptação do jovem. Quem porta um fuzil hoje numa favela, eu chamo de carne para moer, porque ele está ali para morrer. Ele está ali para morrer pela liderança, igualzinho o terrorista faz pela causa dele lá. Uhum. Então, quando a gente vai... Igual Hamas. Quando a gente vai numa Hezbollah. operação, a liderança, ela é cercada de soldados. Às vezes dezenas, até centenas de soldados. Esses soldados, eles estão ali para matar ou para morrer para que a liderança não seja capturada. Então, esses soldados são cooptados. Não tem esse negócio, tadinho, é vítima da sociedade, ele não teve opção, ele foi o sistema que empurrou ele para lá. Não foi. Porque a gente vê que nós temos aqui 1.900 favelas no Rio de Janeiro, cerca de 2 milhões de pessoas moram nessas localidades e a imensa maioria são pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, pessoas que não compactuam com crime organizado, com crime, com qualquer tipo de coisa, não são coniventes com isso, mas não têm opção. E que vivem sobre a doutrina, E vivem sobre ali. as régias e leis. Exatamente. Tudo começa o quê? Do tráfico. Nesse aliciamento, nessa cooptação desses Uhum. jovens que vão se tornar depois aí grandes lideranças do crime organizado. Então, tudo começa no combate à narcocultura. E a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Esse tema, ele antes, como ele estava muito ainda camuflado, escondido, que ninguém tinha ainda conseguido mostrar, olha como a narcocultura, eu vou trazer um exemplo para vocês aqui, como a narcocultura entra dentro das nossas casas sem a gente perceber. Meu enteado foi numa festa de 15 anos. Foi contratado um MC desses. Eu vi o vídeo. Depois, no meio da festa, estavam jovens de classe média dançando a música com o dedo pro alto. O que significa o dedo pro alto? É o fuzil na mão. Uhum. Porra, e o que esses jovens sabem da realidade de uma favela? Olha a narcocultura se expandindo de uma forma e, cara, o que a gente precisa é colocar luz, ok, mas acima de tudo, a gente precisa que o Estado, que nós consigamos demonstrar que nós temos outros ídolos, outros casos de sucesso que não... Por quê? O jovem vê o traficante como um caso de sucesso, outros casos de sucesso. E também está faltando muito educação dentro de casa. Porque isso aqui vai entrando de uma forma... A gente não sabe o que os nossos filhos, às vezes, estão ouvindo. Estão ouvindo a música de um MC desse. Então, eu quero fazer até um alerta aos pais. Os pais têm que tomar cuidado, porque isso aqui está entrando outro dia no Roblox. Você lembra dessa operação, chefe? No Roblox, eles faziam como se fosse um baile, a criança entrava lá e tinha imagens de
nome da facção criminosa, imagens de bonequinho armados. Não é nem mensagem subliminar, não. Não, É direto. estampado, escancarado. É propaganda explícita No meio do jogo? no meio de um jogo que milhões e milhões de crianças meu filho e adolescentes jogam. Ele, na verdade, ele é feito para crianças. Sim, É, meu filho exatamente. joga, Feito pra ele criança. ama. Ele é um aglomerado de jogos, né? Aham. Você entra numa plataforma e você tem lá milhares de jogos que são editados por diversos criadores, Sim. né? Um desses abençoados criadores, o que criou? Criou um ambiente de favela, O mundo, né? um mundo de favela com a narcocultura implementada, que é isso que o Bernardo está falando. Na verdade, você entra naquele mundo e ali você tem bonecos, né, com cordão de ouro, chetando fuzil e fazendo apologia escancarada a essas facções criminosas. Então, você passa a ganhar dinheiro se você trafica uma droga, se você mata alguém num baile funk, isso tudo dentro do ambiente digital. Teve uma operação. Foi feita uma operação. Então, vamos esquecer essa questão da narcocultura. Uhum. Vamos para o ambiente digital dessas plataformas como Roblox, Discord, entre outras, na questão sexual. Então, nós temos aqui no Rio de Janeiro uma delegacia que eu transformei até em divisão, a gente deu mais estrutura, mais equipamento, mais policiais, mais delegados, que é a divisão de combate à criança, a divisão da criança e do adolescente vítima, principalmente crimes envolvendo crianças e adolescentes e muitos, nesse caso, de crimes sexuais, né? De pedofilia. Pedofilia, Ok. exatamente. E nós combatemos muito, principalmente com muita tecnologia, com muita investigação, inteligência, essas plataformas, o Roblox e o Discord, que eram utilizadas com desafios, por exemplo, para crianças. Olha, você tem que se automutilar, você tem que fazer algum ato sexual, alguma coisa assim. Você tem que matar um morador de rua, atear fogo num morador de rua, e as crianças e os adolescentes iam lá e faziam isso. Então, até no show, por exemplo, da Lady Gaga, que teve aqui ano passado, nós descobrimos um plano, por meio de um monitoramento do Discord, de um atentado à bomba ao show da Lady Gaga. Nós conseguimos prender todo mundo antes, não divulgamos nada. Quando acabou o show, a gente divulgou essa questão, inclusive com troca de informações com o governo americano. Então, você vê o nível dessa questão. É a mesma coisa com a narcocultura. Então, é o mesmo tipo de alvo que eles têm, crianças e adolescentes. Só que a narcocultura é para quê? Para trazer para o crime organizado, para as facções criminosas, que é o que está assolando não só o Rio de Janeiro, mas todo o país. Hoje o debate nacional é o quê? Segurança, 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 segurança. Depois vem o quê? Saúde, educação, transporte, etc, etc. Porque as pessoas não aguentam mais. E hoje, na verdade não é de hoje, como eu falei, um instrumento, né, que alicia, que traz essas pessoas para ingressarem no crime organizado, principalmente, é a narcocultura. Uma coisa interessante que o Bernardo falou é que isso não se limita à favela. Na verdade, ela se espraia por todas as toda esferas. a sociedade. Sim, sem dúvida. Ela vem do pessoal que ela atinge e é fomentada, inclusive, pelo pessoal que mora no Leblon, pelo pessoal da periferia. Pseudo-intelectuais, né? Pseudo-intelectuais. A galerinha do cultura woke, Exatamente. os progressistas. Principalmente eles, exatamente. Principalmente eles. Gramsci explica muito bem toda essa trama, inclusive, né? Perfeito. Foi muito bem citado quando você colocou. Uma outra coisa que eu gostaria aqui que a gente fizesse uma análise, aqui um jogo de ideias. Nós, como sociedade, como que vocês entendem? Então, agora vamos deixar os cargos de polícia, de delegado, vamos pensar em nós como sociedade, sociedade como um todo, independente de onde cada um reside, como sociedade da favela, como sociedade de Copacabana, São Paulo, da alta sociedade, média, classe baixa, vamos lá. Toda a sociedade. Como nós, como sociedade, podemos, de forma prática, pensar até em loco. Eu tenho algumas ideias também sobre essa condição em loco para barrar, para tentar asfixiar, então, essa narcocultura, essa glorificação do bandido, para que essas crianças ali, quando elas estão se formando, não entendam que, assim, que é muito bom ter sucesso
é maravilhoso, ter dinheiro é muito bom, vencer na vida, a favela, o que eu vejo é o seguinte, onde que eu quero chegar com essa pergunta? O que eu observo, tá? Isso eu observo como espectador e não exatamente só não em loco, tá? Que quando alguém da favela, né, a favela venceu, aquele cidadão da favela que venceu, ele geralmente, ele sai, né, ele sai da favela, ele sai fisicamente, né, e aí, aquela referência de sucesso, que poderia, por exemplo, estar ali, não morando exatamente, porque eu entendo, ele quer ir para um lugar melhor, eu super, é óbvio isso, né, mas como que a gente atrai esses casos de sucesso, que são muitos jogadores de futebol, né? Como que a gente atrai num formato mais massivo, não só grandes estrelas do futebol ou grandes empresários que vieram ali da favela, como a gente atrai aquele que tinha, por exemplo, uma pequena panificadora ou uma pequena pizzaria no meio da favela, e aí ele cresceu, essa pizzaria foi para um bairro melhor, ele virou uma rede, como que a gente atrai ele de volta para ele ser aquela pessoa que as novas gerações vão olhar e vão falar, eu quero ser que nem ele. Eu quero ganhar dinheiro e ter poder, mas desse jeito que ele fez, pelo jeito certo. Como que a gente atrai o favelado que venceu e saiu? Pois é, o problema eu acho que, ó, eu não estou falando como delegado, estou falando como cidadão. Cidadão, agora conversa de cidadão. O problema é um problema cultural que nós temos no Brasil. Então, hoje, as pessoas dão valor a quem fica rebolando na televisão e a quem realmente faz alguma coisa construtiva pelo país, é empreendedor, vem de baixo, enfim, venceu com o seu próprio esforço, com o seu próprio suor, né? Deu certo na vida, é bem-sucedido. Essas pessoas não têm valor nenhum. Como que a gente torna isso... Eu lembro, assim, Por isso que é nossos cultural. pais. Nossos pais vêm de uma geração, né? Acho que aqui nós somos todos 40 a mais, né? Mas os nossos pais vêm de uma geração que realmente se espelhava em pessoas que deram certo da forma correta. E aquele que ganhava dinheiro e tinha poder da forma incorreta era rechaçado da sociedade. Você não tinha como exemplo. E houve essa inversão. Como que, de novo, a gente vira essa chave? Mas eu posso só falar uma coisa? Repara como a rede social, ela transformou negativamente nesse ponto, acredito, a nossa sociedade. A rede social, você, na verdade, hoje em dia, você não precisa nem ter sucesso. Basta você parecer. Outro dia eu estava conversando com umas pessoas e eu fiquei sabendo que alguns alugam o avião estacionado, o jatinho estacionado no aeroporto para entrar para fazer uma foto. Fazer uma foto. Ou fazer um vídeo dentro do avião. Eu vi isso. Que loucura. O cara aluga um carro. Acima exatamente. de tudo, status. Mas então, repara que cada vez mais nós estamos entrando numa cultura da aparência, de vitrine, do ter e a que custo. E eu falo, eu moro aqui na Barra, no Rio de Janeiro, eu falo muito isso. Ali, onde eu moro, é uma cultura, o seguinte, o que importa muito lá é exatamente o seguinte, é ter. Não importa como aquele cara conseguiu chegar ali. Os meios não importam. Não importam. Está ocorrendo uma inversão total de valores, na minha opinião. E a gente tem que... aí o combate, eu acho que é estrutural. É dentro de casa. O combate são de valores. E repara que também o povo, os seus representantes, ele é o reflexo do da povo. sociedade. Aí outro dia eu estava vendo também uma entrevista que era o seguinte, um estudioso desse falando assim, cara, como é que pode esses influenciadores, ou então o cara que ganha um Big Brother, um desses programas, ele virar representante do povo, ele virar um deputado, alguma coisa. E às vezes o cara não sabe nada nem do sistema político ali presente. É isso que a gente quer? Infelizmente, eu acho que é isso que a população ela está
ela está vivendo e sendo ensinada. A gente precisa mudar essa cultura e isso é muito profundo. Eu acho que é lá da raiz. Eu vejo... É um movimento mesmo de idiotização que a gente vem Isso. sofrendo. As pessoas fazem questão de serem formadas idiotas. Uhum. E aí a gente está colhendo isso, porque na minha opinião, qual seria o mais... A gente já falou esse nome aqui exaustivamente. A gente, então, tem que voltar às fontes. A gente tem que voltar a quê? A ter uma cultura de excelência. Escolas cívico-militares. É isso que eu ia falar. A educação é a base, porque a casa, né? O adulto, você tentar colocar algo pro adulto, eu acho que tudo tá na formação. Inclusive, a esquerda trabalhou isso muito bem, né? 30 anos para cá, entraram o quê? Entraram nas escolas, né? Temos aí o patrono da educação brasileira, né? Não vou citar o nome porque eu não vou dar palco para isso, que é uma grande luta minha pessoal, né, do quanto que as escolas, se a gente olha há 50 anos atrás, as escolas boas eram as escolas públicas, não eram mesmo? Hoje em dia, as escolas públicas são o quê? Sócio-construtivistas, oriundas dessa doutrina desse cara aí, que na verdade foi um câncer para a educação brasileira, e você forma idiotas. De fato, você forma idiotas que vão cultuar isso. E chegamos ao ponto disso. Então, e os políticos são o reflexo da sociedade. Uma sociedade idiotizada, o que temos ali nos representando, idiotas, né? Nem preciso dizer que tem um palhaço. Sim. Né? Aquele slogan, assim, ele não vai ser mais, não vai pra reeleição, viu, gente? Mas tem outros que não são palhaços, que nem precisam se vestir de palhaço como era esse pelo menos era um palhaço mesmo, né? Assumidamente. Agora, outros... Realmente, a gente chegou numa coisa tão banal, mas está relacionado. Então, eu penso em situações... Esse caso que eu levantei de pessoas que venceram, né? A favela venceu, que elas venceram ali. Será que não seria algo que a gente poderia pensar em palestra dessas pessoas nas escolas? Sim. Aulas, né? Eu acho assim, puta, acabou a educação civil, né? Trocaram por filosofia, sociologia... Sim. Moral, né? Civil e moral. Exato. Acabou. Quem que canta? Sim. Eu lembro, acredito cantar o hino também, mas... às segundas? Toda segunda. Eu tive isso na escola. Eu estudei... Eu tive. Eu tive na escola. Eu estudei num colégio católico, que nem é dos mais... rigorosos assim. E eu lembro que toda quarta-feira juntava o colégio inteiro para celebrar a bandeira. Isso. E toda segunda-feira... Aliás, o quarta-feira era o hino da bandeira e segunda-feira era o hino nacional. Direto. Mas até nós vivemos numa sociedade extremamente superficial, individualizada, ela é individualista. Vou pedir mais água. E aí eu te pergunto uma coisa, e isso tem um reflexo diretamente nas nossas políticas públicas. Sabe por quê? Quando você vai falar qualquer coisa sobre política pública, a pergunta que o cara vai te fazer é o seguinte: o que eu vou ganhar? Impressionante. Não é o seguinte. E aí, vai lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, o senso de coletivo é muito maior. O cara, ele pensa o seguinte... Patriotismo. O que eu vou fazer para minha comunidade? O que eu vou fazer? Melhorar isso. E o senso de defesa da liberdade? Você vai nos Estados Unidos, você pisa ali, o ar... Eu falo que assim, ali é o ar da liberdade. Defendem como algo... É realmente o nosso maior bem, é a nossa liberdade. Vamos lá. Vamos trazer aqui para o nosso meio, né? Policial. Esse cara aqui estava na maior operação policial, acho que do mundo, porque acho que eu nunca vi uma operação de polícia igual a uma operação igual essa. Não é nem a maior do Brasil, acho que é a maior do mundo. Mesmo com a DPF, que atrapalha muito, em vigor ainda, né? Sim. Virou vocês são... um símbolo da operação, um herói da operação, né? Foram 5 policiais que morreram, deram a vida. Ninguém nem sabe o nome. É isso. Saiu na mídia. Não tem um movimento, nada, algo que represente ali, olha, isso aqui são os 5 heróis da sociedade que deram a vida e tal, papapá. Esse cara aqui é um herói vivo, graças a Deus. A imprensa tem uma parcela de culpa gigante. Aí você vê, coisa de 2 ou 3 semanas atrás, nós tivemos policiais civis que foram atacados na Avenida Brasil,
por narcoterroristas de fuzil. Teve um policial que tomou um tiro na cabeça e morreu. Ninguém nunca mais fala no nome do policial. O policial Carlos Alberto, que é um policial novo, devia ter 2 anos e pouco de polícia. Nem dele, nem da família dele se Ninguém fala. fala Ele nada. nem sabe o nome Aí da você vai ver esposa. no Fala dia, nada. foi uma coisa que eu reparei, no dia que aconteceu o fato, você entra nos jornais online, todos os jornais, qualquer um, aí você olhava, pô, cadê a notícia do policial? Aí tava lá embaixo. Então isso era para ser uma coisa, vamos parar tudo, vamos caçar esses marginais até eles serem Sim. encontrados. Se reagirem, vão ser neutralizados. Se não reagir, vai ser preso, vai pagar pelo crime que cometeu. Então, isso tinha que ter uma mobilização enorme da sociedade. Por isso que eu falo que a questão é cultural, Perfeito. entendeu? Não é o policial morreu, pô, isso aqui acontece todo dia, toda hora, é mais um. Exatamente. Agora, vai lá nos Estados Unidos, se acontece isso. Eles param tudo até encontrar o sujeito Viram que fez a isso. operação inteira, é isso. E mobiliza Sob todo encontrar. mundo, a Sim, sociedade toda sociedade. se mobiliza. Então é a mesma Não só a coisa. polícia. Então, assim, eu estou trazendo para o nosso lado aqui, Muitos da sociedade é coberta, guardam essas eu pessoas. estou trazendo para o nosso lado aqui, mas isso é um reflexo de tudo que a gente está vivendo É. Perfeito. atualmente aqui na sociedade brasileira. E, ó, Vai lá. eu vou pegando o gancho aqui do que o chefe falou. Quando morreu o comandante Felipe. Esse cara, para mim, foi uma referência, um herói. Esse é outro herói que a gente teve. Ele é o comandante do helicóptero da CORE. Uhum. Ele estava sobrevoando, apoiando uma operação nossa na Vila Aliança e tomou um tiro de fuzil 762 na cabeça. Lutou pela vida 14 meses. Só um adendo, Bernardo. Claro. Ele foi em loco, né? Pilotou e sobrevoou para salvar uma patrulha que estava encurralada na favela. Então, ele é um verdadeiro herói. Eu fico até arrepiado porque é isso mesmo. Então, assim, esse cara é o herói mesmo. E aí, 14 meses. Que ano foi? Foi ano passado. Ano passado. Foi em março do ano passado, ele faleceu, acho que em maio desse ano. A esposa dele, uma guerreira O também. falecimento eu lembrava, mas eu não A sabia a Keidna, data. enfim, o Felipe também, um cara exemplo de superação, de tentar realmente melhorar. Enfim. Para mim, foi muita inspiração, chefe, porque quando eu tomei o tiro, quando eu estava no começo, ele tinha colocado a prótese e estava melhorando. Então, tinha saído do CTI, estava indo. Então, de repente, ele teve uma piora, infelizmente, e faleceu. No dia que ele faleceu, eu fiz a mesma coisa que você. Eu fui olhar nos jornais. Pô, falei, cara, o herói faleceu. Tem um jornal que botou assim, baixa na Polícia Civil. Nossa. Policial, piloto morre. Cara, aí, como a gente tem muito contato... Nota de rodapé. pequenininho. Nota de rodapé. Como a gente tem muito contato, porque toda hora que a gente faz a operação, a gente procura... Cara, eu falei, meu irmão, quem eu conheço desse jornal? Procurei, achei. Mandei pro cara, meu irmão, print. Que isso? Pô, cara, é assim que vocês tratam um herói? Peraí, doutor, rapidinho. A Tirou. imprensa, ela se isentou dessa Isso era responsabilidade pra que ser é manchete tão... de capa é do lógico. jornal. Não, E cobrando. Ela E outra coisa, Exatamente, e cobrando, ó. É. Por que você... Não, foi pensado, arquitetado. Olha só, Tá aqui certo. no Rio de Janeiro nós tivemos uma política que foi assassinada, né, anos atrás. Não vou ficar entrando em nome. Aham. Todo dia. São tantos dias sem a prisão de fulano. São tantos dias sem a prisão dos mandantes da morte da fulana. São tantos dias. Por que não fazem isso com os policiais? Exato. Ó, já tem uma semana que vocês não prenderam os assassinos dos policiais Isso aí. tais e tais. Já tem 2 semanas. Começa a cobrar, faz ali o calendário, começa a contar. Faz a contagem também. Não, e os Cobra da casos- polícia a resposta. E sabe o que é outra coisa que eu fico muito indignada com a imprensa? Principalmente os casos de sucesso antes da tragédia acontecer. A exemplo esse que você acabou de contar, da bomba que ia acontecer no show da Lady Gaga. Esse é um tipo que tem que ser capa, manchete em todos os jornais, porque inclusive foi descoberto antes da tragédia. Olha essa condição de uma bomba, um atentado à bomba no meio de um show aberto ao público. Quantas pessoas poderiam morrer e ficarem, né, machucadas? O que isso poderia acontecer? Saiu na imprensa? Saiu, mas Saiu. assim, não saiu como deveria. Mas entende que, assim, É. esse é um ato de heroísmo, porque vocês evitaram... Aliás, a maioria
dos crimes, né, eles não acontecem, porque vocês evitam antes, tem muita coisa, operação e muita muita inteligência, né? Então, assim, e isso precisa ser contado. Mas Mas eles isso falam quebra- que a polícia não tem inteligência. É isso que eles isso gostam de quebra a falar. narrativa disso aí. Isso quebra a narrativa de que a gente não tem inteligência. Olha como esse fato é uma prova viva Exato. de que a gente trabalha com inteligência. Pegar o que seria um atentado à bomba dentro de um show. Dentro não, né? Que foi aqui, foi na praia de Copacabana, Na praia né? de Copacabana. Aberto ao 2 público. milhões de pessoas Olha isso. no evento. Isso tinha que ter repercutido, assim, por semana. Aliás, esse é um outro assunto. Esses casos, já deixo aqui para, né? Que não sei se vocês tomaram gosto por escrever livros, que falta muito isso do nosso lado, né? O lado de cá. A maioria dos livros, 80%, são escritos por os especialistas progressistas de ar-condicionado. Exato. Né? Em todos os temas. Educação. Aliás, educação eles nadam de braçada, né? Segurança pública. Vamos lembrar daquela especialista em segurança pública, aquela que já tem cara de maluca, com o óculos, quem usa o óculos ao contrário, né, que é aquele óculos estranho, dizendo que você desarma um traficante, facilmente, com uma pedra, não foi? Com a pedra. Uma pedra. A gente chegou na Polícia Civil até fazer uma licitação de uma catapulta com mira laser, mas aí acabou não dando certo. A gente pensou em fazer. Gostei. É excelente, né? Catapulta e estilingue. A minha pergunta é, teria que pedir licença pro STF para usar esse maquinário aí? Pois é, não sei. E se fosse algo com fogo? Nossa, vocês iam pedir licença para quem? Para fazer esse tipo de ação, né? Também. Bom, é uma brincadeira isso, né? Completa brincadeira isso. Mas é um assunto muito sério, porque realmente, assim, eu entendo que, principalmente os casos que são mais de 90% daqueles crimes que iriam acontecer, que não acontecem, justamente porque a polícia, em todas as suas esferas, tem as repartições de inteligência, de investigação, e que asfixiam e que neutralizam o crime e os criminosos antes mesmo de acontecer, isso tem que virar, sabe o quê? Série de Netflix, gente. Mas, ó... Cada episódio, uma história. Posso trazer um case de sucesso aqui? DAS. Crime de extorsão mediante sequestro. Hoje em dia, praticamente, quase não existe. É verdade. Mas por quê? Porque a delegacia, ela se notabilizou por resolver os casos e conseguir combater No efetivamente. Rio de Janeiro, praticamente não existe mais sequestro. Que há uns 20 anos atrás era 10, 15, aqui era... Não, até mais tempo, na década de 90. Isso, foi muito comum, né? Os caixas eletrônicos. Nos anos 2000 foi uma febre de sequestro mesmo, com cativeiro, né, das vítimas. Pessoas ficavam, às vezes, São Paulo também teve meses muito. no cativeiro. E aqui no Rio de Janeiro, realmente, a nossa delegacia Divisão, de né? sequestro virou um caso de referência nacional e mundial na resolução desses crimes, na resposta, porque a gente aqui implementou a cultura de não pagar o resgate. Porque, principalmente, você pagando o resgate, você está ali acabando financiando e estimulando que novos casos sejam praticados, novos crimes praticados. Então, a gente tinha a doutrina de não pagar o resgate e todo um trabalho de inteligência, de investigação que era feito no sentido de você identificar quem estava por trás do pedido de resgate, quem antigamente ia para o orelhão para ligar, para pedir o resgate, enfim, e tudo isso. E aí a DAS criou uma expertise, né, criou uma doutrina, todo um protocolo para combater isso, realmente virou referência nacional. E aqui no Rio de Janeiro é um péssimo negócio até hoje. De vez em quando tem um aventureiro aí ou outro que se arvora aí no sentido de tentar fazer um sequestro, a gente chama de sequestro clássico, né? Que é com vítima, com cativeiro, etc. Mas em todos os casos, a gente deu resposta, libertou a vítima do cativeiro e os criminosos tiveram o destino aí que eles mereceram. Olha que interessante, né? Um tema que, por exemplo, você pegar um caso desse, né? E como isso foi extinto, né? Eliminado aqui do Rio de Janeiro. Olha aí, vamos bater na porta da indústria do cinema? Olha um filme fantástico. Você consegue, assim, Isso faz parte da cultura, né? Mudando um pouco a abordagem, mas não é simples de entender que a gente precisa ocupar espaço? Perfeito. É isso. Exatamente. É isso. Você mesma falou, né? 80% dos livros escritos são escritos por esquerda, por progressistas, seja ela
sejam eles de quais aspectos Aqueles que defendem forem. bandido. É a galera que defende bandido. A esquerda em geral. Uhum. Chegou um momento que a gente não pode mais ser, Não. eu acho que já se provou até hoje, que o pragmatismo, ele não funcionou. Uhum. Nós temos que ser ideológicos, sim, Uhum. sim. Qual é a ideia que você comunga? Eu comungo da ideia que vagabundo tem que se ferrar, que na verdade ele não pode passar incólume por um crime praticado, Uhum. ele tem que pagar, ele tem que ter a certeza que ele vai ser punido. Os nossos jovens têm que ver o quê? Esses cases de sucesso que Sim. o Dr. Felipe trouxe. Pô, um sequestro elucidado, é um homicídio investigado, é o caso que a gente estava conversando lá fora sobre o Rafael Satia. Sim. O que explica, então, por esse progressismo, o caso do Rafael Satia? Rafael Satia tem vários irmãos, o pai e o irmão foram perdidos para o tráfico, e o moleque hoje está onde? Está ocupando uma vaga na Câmara de Vereadores e lutando pelo certo. Pelo certo, exatamente. Pelo certo. Então, a gente tem que ocupar esses espaços e trazer novamente essa cultura para o jogo, para o Uhum. debate. Inclusive, aproveitando aqui, quando eu não queria ir para a vida política, e uma dos argumentos, inclusive, que eu aceitei, eu acho que o Cury também, é a seguinte ideia: se os bons se omitem, os maus estão ocupando o espaço. Uhum. E a gente tem visto que os maus têm ocupado espaço aqui. No Rio de Janeiro, o crime organizado ele já adentrou, infelizmente, nos poderes constituídos. Alerj. Todos. Né? Então, eu acho que esse é o principal argumento. Eu tenho 2 filhos. O que eu quero? Bom, partindo agora para um momento de encerramento do nosso bate-papo, em primeiro lugar, já quero agradecer a presença dos 3. Isso aqui nem muitos anos de estudo, de escola, faculdade, pós-graduação, né? Já passei fiquei 10 anos. Aliás, sou filha da USP, viu, gente? Olha só, você viu que há luz no fim do túnel. Eu tenho muito orgulho da casa da onde eu já né? foi muito. Eu tenho muito orgulho. Eu era da área da saúde, né? Eu sou veterinária. Então, assim, quando me perguntam, nossa, mas você é veterinária? Eu falo, sou uma veterinária que ousei gostar de política. Ousei gostar de dar a minha opinião. Então, é isso que eu sou, tá? Nada além disso. É ousadia. Então, já aproveitando o gancho final, eu queria, e o que o delegado Bernardo Leal acabou de trazer, eu queria saber a virada de chave, agora, mais específica essa pergunta para vocês 2 que estão pré-candidatos, a virada de chave dessa condição. 20 anos na corporação, delegado Bernardo? 3 anos, sempre na área de segurança, direito, penal, criminal. Qual foi a parte pragmática, técnica da segurança, de inteligência da polícia? Qual é a virada de chave? Qual foi ou quais foram, né, os fatores que agora vocês entendem que falou, não, eu preciso ir para o meio político, eu preciso estar... Aqui o nosso Felipe Cury, se Deus quiser, será eleito deputado federal, estará lá na Câmara em Brasília, porque a sua tecnicidade no assunto vai fazer toda a diferença para o Brasil inteiro. Eu tenho certeza, delegado Felipe, que os seus projetos de leis, e até aqueles que não serão implementados, porque a gente sabe que a esquerda tenta barrar tudo que é bom para a sociedade, a esquerda quer barrar, principalmente naquilo que tange a questão da segurança e dar e colocar bandido na cadeia, a gente sabe que eles tentam barrar, né? Mas eu tenho certeza que lá dentro da Câmara dos Deputados vai acender, vai ser o farol, o expoente desta condição e no formato técnico, sem muito mimimi, é o preto no branco e aquilo que funciona, porque o senhor vê na prática todos os dias, há 20 anos,
o que de fato funciona e aquilo que não funciona. E não iguais os especialistas em segurança de ar-condicionado. E aqui também dirigida a mesma pergunta a você, delegado Bernardo Leal. O que motiva agora você a querer estar aqui dentro da Assembleia Legislativa, a ALERJ, né? Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A chave, o bichinho que picou e falou assim, agora vocês precisam alcançar este lugar. E eu tô torcendo muito pela sua candidatura, quero muito você eleito aqui. Eu tenho certeza que a luz de segurança e tecnicidade que o delegado Felipe Cury vai levar a Brasília, o senhor vai fazer o mesmo aqui no Rio de Janeiro. Vocês são uma dupla, assim, extremamente dinâmica. Eu até arrepia de falar, viu, gente? Mas realmente, faz há pouco tempo que nos conhecemos, né? A sua história eu já sabia, mas foi na bancada de um jornal que eu faço, né? O Fio Diário, aliás, um beijo ao meu amigo Marco Antônio, o âncora do jornal do Fio Diário, que eu conheci a sua história e me impactou muito. Ali, ao vivo, eu me emocionei, tive vontade de chorar pelo menos umas 3 vezes, tá? E realmente me indignou ao ponto de eu estar hoje aqui, sentada com vocês. Então, assim, eu sou uma entusiasta nesse assunto, uma aprendiz. Quero deixar já aqui o quanto eu sou grata por vocês terem aberto esse mundo para mim, né? Agora, quando falarem assim, mas quem é você? O que você sabe de segurança pública? Olha, eu sei pouco, mas espera aí que eu vou ligar para o meu amigo aqui, o Felipe Cury, eu acho que ele pode dar uma explicadinha para vocês e assim, eu vou seguir os passos dele. Eu vou aqui perguntar, deixa eu perguntar para o meu amigo delegado Bernardo Leal o que ele faria nessa condição. Porque é sobre isso. Ninguém é detentor de toda a sapiência, não. Tem que ter humildade e falar, não, isso eu não sei, mas tem um cara que eu gosto muito, que eu acredito no trabalho dele e eu sei que ele tá fazendo a coisa certa, que ele sabe. E eu vou seguir o caminho das pedras que ele colocar. Então, deixo agora a finalização com vocês. Eu quero saber sobre essa virada de chave. Bom, fala rapidinho, em linhas gerais, aqui um pouquinho da minha história. O que me motivou a entrar para a polícia foi um propósito. Meu pai, quando eu tinha 18 anos, foi morto num latrocínio, né, que é um roubo seguido de morte. Então, isso realmente mexeu muito com a minha vida, a vida da minha mãe, da minha irmã, enfim. Eu tinha 18 anos, não tinha a menor pretensão de ser policial, mas aquilo meio que foi como você falou, uma virada de chave. Aí, anos depois, depois de muito sacrifício, muito estudo, muito trabalho, fiz várias coisas da vida, até me formar em Direito e ter passado no concurso para delegado. E quando entrei para a polícia, eu entrei com esse propósito, com essa missão, obviamente que não tinha a menor pretensão de mudar o mundo, que a gente sabe que não muda, mas de fazer a minha parte. Então, eu, ao longo desse tempo que eu tenho de polícia, passei por várias delegacias, delegacias de bairro, delegacias de município, delegacias especializadas, fui diretor de 2 vezes do Departamento de Polícia Especializada, 2 vezes diretor do Departamento de Polícia da Baixada, subsecretário operacional, diretor das delegacias de homicídios, até que cheguei ao cargo máximo, que é o de secretário de Polícia Civil. E ao longo de tudo isso, e trazendo aqui um pouquinho para a nossa gestão da Polícia Civil, nós batemos recordes de prisões, de apreensões de armas, de apreensão de drogas, de apreensão de munições. As pessoas falam, olha, vocês têm que fazer asfixia financeira. A Polícia Civil do Rio de Janeiro bateu recorde de pedido de bloqueios de bens e valores de facções criminosas, mais de 15 bilhões de reais. Isso foi uma coisa que a gente fomentou muito na nossa gestão. Tecnologia, inteligência, tudo que você possa imaginar, acho que a gente avançou 10 anos em 1 ano e 8 meses da nossa gestão. E foi justamente passando por tudo isso, combati tráfico de drogas. Eu coordenei, anos atrás, uma força-tarefa de combate às milícias no Rio de Janeiro. Tem muito político aí que se arvora em dizer que foi o cara que mais combateu a milícia, né? Só que nunca prendeu ninguém, só ficou no gabinete. Quem prendeu fomos nós. E nós prendemos mais de 1.500 milicianos, inclusive o maior miliciano da história do Rio de Janeiro, um dos mais procurados no Brasil. Eu estava lá no terreno, combatendo, coordenando a operação, que foi o ECO, que foi neutralizado nessa operação que nós fizemos, entre vários outros que foram presos e neutralizados.
tráfico de drogas, máfia de cigarro, contrabandeiro, tudo que você possa imaginar, a gente combateu. Então, ao longo dessa minha experiência, eu vi que o problema não é a polícia. Na verdade, a polícia é a solução. Então, trazendo aqui para o Rio de Janeiro, até eu faço aqui puxando a brasa para nossa sardinha aqui, as polícias do Rio de Janeiro, com todos os problemas que nós temos, com todas as carências, com todas as mazelas, nós somos as melhores polícias do mundo. Ninguém faz o que nós fazemos. Polícia nenhuma do mundo enfrenta o que a gente enfrenta aqui. Até porque o que nós enfrentamos aqui já não é mais uma questão de segurança pública, é de segurança nacional. Então, você pode chamar SWAT, pode chamar FBI, pode chamar qualquer polícia do mundo, pode chamar até a NASA. Eles vão chegar aqui e vão falar, isso aí a gente não faz, não. Vão isso parar aí, na porta. Isso aí não é a nossa atribuição. Quantos vêm de fora do país aqui para fazer curso, aí a gente leva, às vezes, numa comunidade, pô, vocês entram aí? Não, quem faz isso lá no meu país são as forças especiais do Exército, da Marinha, etc. Não somos nós que fazemos isso. Isso não é trabalho de polícia, isso não é nossa atribuição, isso não é mais segurança pública. Só que quem está aqui no Rio de Janeiro combatendo sozinho, sem apoio de ninguém, é a Polícia Civil e a Polícia Militar. Então, foi vendo tudo isso ao longo desses 20 anos e combatendo, estando lá na ponta. Eu nunca fui de gabinete, todo mundo sabe aqui, sempre estive junto, já também fui baleado. 10 anos atrás eu tomei 3 tiros de fuzil no Complexo do Alemão. Então, assim, graças a Deus não foi grave como o do Bernardo, mas já perdi colega, o meu braço direito morreu em 2018 com um tiro na cabeça, já vi vários policiais serem baleados, vários policiais morrendo em operações que eu estava coordenando. Então, assim, eu vi de perto. E eu não só fiquei na ponta, eu atuei em cargos de gestão estratégica. Então, eu vi os dois lados. E o problema não está na polícia, o problema está na lei. A gente só vai começar a resolver o problema, não só do Rio de Janeiro, mas desse país, quando nós tivermos uma mudança profunda na legislação. Porque hoje vale a pena ser bandido no Brasil. Sai barato, sai quase de graça. Tem muitos estudos, inclusive, com presos, né? Tem estudos e justamente eles trazem isso. É uma questão de mais de 90% eles fazem essa conta. Exato. Ele faz a conta se vale ou não vale a pena. A teoria do risco. Aqui vale. É lógico. É a teoria do risco. Ele faz. Então, assim, aí você... E é isso que a gente tem que inverter, essa lógica. Então, nós temos que ter leis mais duras para o criminoso, mais proteção para a população, e tem um cara que todo mundo esquece dele, que é o policial. Mais segurança jurídica para o policial, porque hoje o policial não tem um mínimo de garantia jurídica. Por exemplo, os policiais que atuaram na Operação Contenção... nem o advogado, né? Na Operação Contenção, estão respondendo, ele entra lá como herói, sai como autor de execução, está respondendo, nem a Defensoria Pública, que é o órgão, a instituição de Estado, que deveria estar ali patrocinando, fazendo a defesa dele, sequer defende, às vezes atua como assistente de acusação da família do vagabundo que morreu. Nós temos casos na Polícia Civil que aconteceu isso. E a gente volta à narcocultura, tá? Porque é isso daí que esse defensor público, ele também faz tudo, parte do... Não são todos, não. Mas tem um núcleozinho lá que faz isso. É a narcocultura agindo ali também. A gente teve que correr atrás de um advogado, que é muito amigo do Bernardo, também meu amigo, que está ajudando os policiais do BOP, como já ajudaram policiais da Core na Operação do Jacarezinho lá em 2021. É o mesmo advogado. Então, assim... Pro bono, né? De graça. Tá fazendo ali porque acredita no trabalho, gosta do trabalho, admira o trabalho da polícia. Então, assim, nós temos que mudar isso. Isso é um absurdo, né? Então, é com essa missão, é com essa visão que eu estou indo para lá. Quer dizer, pretendo ir para lá. E se eu chegar lá, eu não vou ser mais um bravateiro que fica falando um monte de besteira na televisão, Perfeito. Que não tem conhecimento de causa. Eu sei o que precisa mudar, eu vivenciei isso e vou levar propostas concretas para que a gente traga ao debate, à discussão, isso lá em Brasília, em nível nacional, realmente propostas concretas para realmente mudar a segurança pública aqui, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil inteiro. Perfeito. Agora eu passo a mesma pergunta a você, delegado Bernardo. Luciana, o que eu acho o que mexeu comigo foi o seguinte: depois que eu tomei o tiro,
eu acordei no hospital e de todos aqueles que tinham sido feridos, colegas, né, que tinham sido feridos gravemente, eu fui, acho que, o único que sobreviveu. E aí eu comecei a me questionar muito qual era o meu propósito. Por que que Deus me deixou aqui? E eu acredito que um dos propósitos agora é realmente ser voz. E aí, ser voz para quê? Eu acho que é ser voz para os policiais, para aqueles que vão todo dia para o combate e não sabem se vão voltar. Ser voz para essa comunidade que não tem voz, que são os subjugados pelo crime organizado. E, além disso, eu fiquei me questionando muito qual era o Rio de Janeiro que eu queria deixar para os meus filhos. Eu ouvi de várias pessoas que queriam, não, eu estou querendo que meus filhos vão morar lá fora. Então, qual é o Rio de Janeiro que eu quero deixar para os meus filhos? Qual é o Brasil que eu quero deixar para os meus filhos? E aí eu reparei o seguinte: na ponta a gente consegue fazer. Eu sou um policial da ponta, então a gente consegue fazer alguma coisa, mas eu entendi que tudo é planejado e é estruturado e é decidido em outro plano, no plano estratégico. E se a gente não tiver representantes no plano estratégico, a gente não vai conseguir dar o respaldo para quem está na ponta possa fazer o seu trabalho. Então, o mais importante hoje é formar uma bancada forte de segurança pública que entenda de segurança e que queira efetivamente combater esse tema, combater o crime organizado. Segurança pública é um tema suprapartidário. Uhum. O que a gente está vivendo aqui, hoje em dia, é uma guerra. E a gente tem que se unir contra um inimigo comum, crime organizado. Então, a partir disso, e vendo pessoas como o ex-secretário Felipe Cury, eu acho que está na hora da gente se unir, criar uma bancada forte que realmente fale a mesma língua, que tenha os mesmos interesses difusos para a comunidade, para tentar mudar alguma coisa. E é isso que eu quero fazer. Eu quero entregar alguma coisa melhor do que eu estou achando agora. Bom, agora a gente já parte para o fim. Eu vou pedir mais uma coisa também para que vocês não parem. Não só na rede, nos meios midiáticos, se Deus quiser, no Congresso, na Câmara dos Deputados, aqui na Alerj, não parem de escrever também. Isso aí. Não parem, isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é muito importante. A gente sabe que o número de pessoas que leem é pouco, mas só a divulgação do tema, né, e vai virando uma referência. Até que, quem sabe, né, vira um filme. Eu acho que é isso que a gente tem que bater, sabe? Que realmente a gente que adentre a cultura. Para combater isso aqui, ó, é só entrando na cultura, é na base, como você estava falando, Bernardo. Exatamente na base, não necessariamente com projetos de lei, mas aqui eu vejo possibilidades, porque estão os dois aqui dispostos a isso e com muita técnica para tratar desses projetos de forma séria e daquilo que realmente nós vamos ver solução na ponta. Sim. Não. A curto prazo é isso que é isso que precisa. Pessoas boas que estejam dispostas a lutar pela uma sociedade Agora, melhor. não parem. Vocês começaram esse movimento. Eu sou muito grata. Parabéns pela coragem. De novo, eu vou colocar isso. Não parem esse movimento e contem comigo. Eu agora gostaria de fazer parte desse movimento. Contem comigo. Eu quero fazer parte disso aqui. Seja na forma que for, tá? Entra aqui mais uma voz, mais um braço, porque é isso que a gente precisa. E é muito importante o que você deixar está fazendo. Registrado. Olha o espaço que você está dando para que nós possamos divulgar esse tema. É importantíssimo. E vamos juntos. Vamos, estamos juntos. Muito obrigada. Aqui a gente já vou me despedir de todos que estão nos acompanhando. Curta, comenta, compartilha, manda pra tia, pra avó, pro seu primo petista, principalmente, né? Até porque é aquilo que nós falamos, né? O tema segurança pública, ele é apartidário, é suprapartidário, né? É um tema, hoje, é o que mais incomoda o brasileiro. Segurança pública. É o que mais. Segundo lugar tá a corrupção.
Segurança pública tá batendo aí na casa do primeiro. A sensação de insegurança do brasileiro, ela é diária e a todo momento. Você pisa na rua, você não sabe se volta vivo para casa. Hoje isso não é mais só de quem está à frente nos defendendo e dando a vida. Então já vou encerrar dizendo o seguinte. Esses são os caras que a hora que vier uma bala na sua direção e eles estiverem ao seu lado, esses são os caras que se jogam na frente. Eles morrem e você vive. Meu muito obrigada e meu eterno agradecimento pelo trabalho de vocês, porque não é um simples trabalho, é uma missão. E só homens com coragem, bons princípios e excelentes valores como vocês, e aí já alongo para todos os outros da corporação que partem desses mesmos princípios, o meu agradecimento eterno, porque eu me sinto segura sabendo que tem homens como vocês na proteção da sociedade. Meu muito obrigada. Obrigado, nós que agradecemos. Isso, Foi uma honra. obrigado pela oportunidade aí, né? Obrigado. Tamo Pela junto. alavanca. Tamo junto. Tamo junto, ó.